Queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos hoje celebrar a festa do nosso padroeiro Senhor do Bonfim, de forma diferente, de forma não prevista, que é uma celebração a qual nós não temos a maioria dos nossos paroquianos, não vamos poder sair por aí, fazer uma grande procissão, mostrar a nossa fé a todas as pessoas diante dessa pandemia que assola não só o país, mas o mundo inteiro, o mundo inteiro. Mas mesmo assim não vamos desanimar e não vamos deixar de celebrar esta festa. É o próprio Deus que vem ao nosso encontro, diferente de todas as outras igrejas, a maioria que tem um santo como padroeiro, nós temos o próprio Deus como autor, como leva o nome desta igreja, é o próprio Deus. Por isso que nós não usamos dizer Senhor do Bonfim, rogai por nós. Ele não roga, ele já é a própria ação da graça de Deus. O Senhor do Bonfim já é o próprio autor da salvação. Ele não roga a nós que nós encontremos a salvação. Pelo contrário, ele já é o autor da salvação. Ele já é o autor de todos os milagres em nossa vida. Por isso, ao Senhor do Bonfim, quando invocamos, dizemos: Senhor do Bonfim, guardai-nos e defendei-nos. Porque esta é a ação de Deus. Deus nos guarda e nos defende contra toda ação do maligno, desde que nós nos aproximemos do Senhor, desde que nós voltemos o nosso coração para Ele. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais pleno e cheio da graça ficamos também, e mais distante do maligno ficamos. Não vamos deixar de ser tentados, porque a ação do maligno é essa, é tentar, e ele vai continuar tentando. Nós estamos cheios ou não da graça de Deus, ele vai nos atentar. A diferença é que, cheio da graça de Deus, nós vamos conseguir combater este inimigo de igual por igual, no sentido que nós vamos conseguir combater ele, se livrar dele, assim como Jesus foi tentado no deserto. Nós também seremos capazes de reconhecer, porque estaremos cheios da graça de Deus, de reconhecer as suas armadilhas. Se nós estamos distante de Deus, a ação dele nós não vamos reconhecer. E aí nós só vamos perceber quando as coisas já estiverem bem afundadas já. É que nós vamos perceber que caminho que nós estamos indo e qual que nós estamos deixando ao nosso se aproximar-se de nós. Então nós temos que buscar sempre se colocar na presença de Deus. Nós vimos hoje no Evangelho que estando na presença de Deus é estar cheio da graça. E nós também subir a montanha quer dizer estar próximo de Deus. É bom estar junto de Deus. Você viu que os discípulos subiram a montanha, sentiram essa presença de Deus e disseram: Senhor, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, já que tinha presente ali Moisés e Elias e o próprio Cristo. Mas não era esse o intuito era mesmo eles sentirem essa presença transformadora do ressuscitado, essa presença transformadora de Deus. Então, quando nós também subimos a montanha, quando nós nos aproximamos de Deus, sentimos uma paz muito grande, que envolve todo o nosso ser e nos transfigura também. Ou seja, nós quando estamos muito próximo de Deus, quando nós estamos cheios de Deus, isso transpassa as outras pessoas. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas você já viu que dissesse assim: nossa, você tem um brilho dentro de si quando você fala, nossa, você dá um testemunho lindo de fé da sua vida, da tua história. Isso daí todo mundo já teve acesso a alguém nisso daí que você já pode olhar e pode ver. E não precisa ser só os santos, aqueles que foram canonizados pela igreja. Você vê isso nas pessoas comuns, no dia a dia. Pessoas de fé, pessoas que mostram Deus, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de uma doença, está ali firme e forte, enquanto outros bravejam, enquanto outros brigam, enquanto outros resmungam, essa pessoa está ali confiante. Não, Deus vai fazer a graça. Se não curar a minha vida, se não curar a minha alma, vai curar. Não, se não curar meu coração, meu corpo, vai curar a minha alma. É isso que nós muitas vezes nos equivocamos, porque falamos assim: mas Deus levou embora. A gente não sabe, o mistério da morte é um mistério realmente. Mas a grande questão é que nós temos que estar preparados para esse dia. Todos nós somos finitos. E nós temos que estar preparados para esse encontro com o Pai. Por isso, nesse dia, nós queremos ter um bom fim. Assim como o Senhor nos fala desse bom fim, por causa disso, nós queremos ter um bom fim.
Nós queremos ter uma santa morte. O que significa ter uma santa morte? Padre, significa que eu não vou ter nenhuma morte talvez trágica, alguma coisa assim? Não, não sei, isso daí não faz parte do mistério. Mas ter um bom fim é estar preparado para estar junto de Deus, é estar dando passos de santidade, é estar num grau assim já de poder se encontrar com Deus. Eu acho que o nosso grande desejo, nós não devemos ter um medo em si da morte. Eu acho que o medo que nós temos que ter é de não estar preparado no dia da nossa morte. Por isso que nós temos que fazer isso hoje, não pode deixar para amanhã. É agora que eu preciso fazer esse processo de conversão, é agora que eu preciso fazer esse processo de voltar-se para junto de Deus. Nesses 3 dias em preparação ao tríduo da festa do padroeiro, a cada dia eu pedia para as pessoas olhar para a cruz de acordo com aquilo que nós vimos no tríduo. No primeiro dia era justamente livrar-se das tempestades. Sabemos que na história do Senhor do Bonfim nasce a partir do testemunho dos marinheiros de Portugal, mais precisamente da cidade de Setúbal, que buscava, diante das tempestades do mar, olhar para uma cruz, olhar para a cruz que tinha e pedir ao Senhor que pudesse livrar eles daquela tempestade, daquelas situações que assolavam eles ali. Assim como o Senhor acalmou as tempestades, que nos fala o texto bíblico, quando estava com os discípulos, assim também esses marinheiros pediam ao Senhor que acalmasse as tempestades e a fúria do mar. E isso acontecia, e começa a ser uma devoção muito grande entre os marinheiros. Diante da tempestade, fazei o quê? Rezai ao Senhor do Bonfim. Rezai ao Senhor pedindo a Ele que acalme as tempestades. Minha mãe, por exemplo, que era muito supersticiosa, ela sempre fazia questão. Minha mãe não ia na igreja. Minha mãe era evangélica, espírita, era tudo, menos católica. Mas assim, católica ela foi de berço, quis que todos os filhos se batizassem na igreja católica e não fez nenhum problema que os filhos continuassem na igreja católica. Mas minha mãe tinha algumas superstições que pertenciam a nós. Minha mãe fazia questão que tivesse em casa a vela do batismo, que fosse conservada com o maior carinho a vela do batismo, porque toda vez que tivesse uma tempestade, minha mãe dizia assim, vai lá, acende a vela do batismo, vamos fazer uma oração. E aí acendia a vela do batismo e fazia uma oração. E eu sempre cresci com isso. Outros eu já vi história que pegam o ramo do domingo de Ramos e queima durante uma tempestade, pedindo aí o fim da tempestade. Mas essa questão da própria vela, não sei de onde minha mãe tirou isso, mas eu ficava pensando, por que a vela? Hoje, a vela do batismo para nós tem um significado muito grande. A vela do batismo é o próprio Cristo. Quando o padre entrega a vela do batismo ao padrinho, fala, eis a luz de Cristo. E sai do próprio Círio Pascal, que é a representação do próprio Cristo ressuscitado. Então, teologicamente, eu acho que era até correto, porque acender essa vela significa que é invocar a presença do próprio Cristo naquele momento e pedindo as tempestades. E olha, não sei, mas milagrosamente as tempestades acalmavam quando a gente acendia a vela do batismo e rezava juntos. Eu acho que tinha mais poder a oração de rezarmos juntos, que dificilmente nós rezávamos juntos, mas quando tinha uma tempestade, a primeira coisa que nós fazíamos era rezar juntos. E vai caçar a vela do batismo. Ficava numa malinha. Então, ou seja, no primeiro dia eu falava das tempestades, olhar para a cruz do Senhor do Bonfim e pedir, Senhor, me livre de todas as tribulações, de todas as tempestades que eu passo na minha vida. Quem não passa por tribulações? Quem não passa por tempestades na vida? E não estou falando de tempestades físicas, aí da chuva forte, mas de situações da nossa vida que em um momento a gente fala assim, meu Deus do céu, parece que o mundo está desabando ao meu redor, parece que as coisas estão desabando junto de mim. Então, diante disso, olhai para a cruz, olhai para o vosso Salvador, olhai para Ele e colocai as suas dificuldades diante dEle. Ele mesmo disse, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então, diante das suas tribulações, não guarde contigo não, irmão. Coloca isso diante da cruz do Senhor. Coloca isso diante do crucificado, coloque isso diante do Senhor do Bonfim. No segundo dia do tríduo, nós rezávamos pelos doentes, porque também nasce uma segunda devoção ao Senhor do Bonfim em Portugal, que é por causa dos doentes. Assim como os marinheiros começaram a rezar pedindo aí que dissipasse as tempestades,
um grupo de pessoas começa a rezar ao Senhor do Bonfim numa igreja muito pequenininha, em Setúbal, lá em Portugal, próximo a Lisboa. É só atravessar uma ponte, você sai de Lisboa, atravessa uma ponte muito grande, que é como aquela Rio-Niterói, e você de repente cai em Setúbal. Uma cidadezinha pequena, que não se desenvolveu muito, na época era muito grande, mas hoje, em vista de Lisboa, é muito pequena a cidade de Setúbal. E lá o pessoal ia nessa igrejinha pequenininha, menor do que a nossa, aqui bem menor mesmo, do lado de um estádio. Ela se resplandece porque tem um estádio enorme do lado dela, o estádio do Setúbal, do Bonfim, do time de futebol que chama Bonfim, e a igreja está ali do lado, espremidinha ali do lado daquele estádio, né? E o pessoal começou a ir lá e a rezar diante da cruz, pedindo a ele a cura das doenças. Isso foi se espalhando, essa história que aquela cruz curava de todas as enfermidades. Isso se tornou maior em Portugal quando o príncipe João V foi até Setúbal e diante da cruz rezou ao Senhor do Bonfim pedindo pela doença do seu pai, o rei de Portugal, Dom Pedro II, que não é o nosso Dom Pedro. Isso nós estamos por volta de 1600 e uns quebradinhos aí, porque o reinado de Dom Pedro II vai de 1686 a 1706, mais ou menos. Então nós estamos nesse meado de tempo aí, quando o príncipe vai diante do crucifixo e pede a cura do seu pai, uma cura de uma doença que não conseguia ninguém curar. E o pai fica curado, e o rei fica curado. O rei agraciado então transforma essa igreja. Hoje essa igreja é cheia de ouro, né? Assim, é dourada, é linda, maravilhosa a igreja, toda cheia de madeira, revestida de madeira. E de onde vem essas madeiras? Do Brasil. De onde vem esse ouro? Do Brasil. É uma igreja muito brasileira, porque lá está as características mesmo do Brasil. Está a nossa madeira e está também o nosso ouro lá nessa igreja. Em agradecimento ao rei, ele quis fazer isso, aquela igreja lá em Setúbal. Depois, Dom João V, já feito rei, depois que seu pai morre, ele volta em 1711, a igreja do Senhor do Bonfim, com toda a sua corte, com todo mundo, para agradecer ao Senhor do Bonfim mais uma vez, pela cura do pai, mas que já tinha falecido, mas também para continuar a sua devoção ao Senhor do Bonfim. Isso ficou famoso em Portugal inteiro. Hoje a devoção do Senhor do Bonfim em Portugal caiu bastante. Hoje já não se tem mais essa devoção, já não tem mais. Por incrível que pareça, quem vai muito nessa igreja lá em Setúbal são os brasileiros, que querem conhecer a igreja do Senhor do Bonfim, de onde nasceu a história também aqui para o Brasil, porque o marinheiro Teodósio trouxe uma cruz do Senhor do Bonfim de Setúbal até a Bahia, e a nossa veio da Bahia. Então nós estamos muito próximos aí, Setúbal, Brasil, Bahia, Osasco, está tudo muito interligado. E no segundo dia do tríduo eu pedia para você, olhe para a cruz, olha para a cruz do Senhor e coloca diante dele as suas enfermidades, coloque diante dele as suas dificuldades e diga a ele: Senhor do Bonfim, cura-me de todas as minhas doenças, seja elas do corpo ou da alma. Pedi ao Senhor que cure. As doenças físicas nós acompanhamos ela, mas as doenças da alma a gente muitas vezes não vê. E para nós estarmos junto do Senhor precisamos ter uma cura da alma. Então pedi ao Senhor do Bonfim olhar para a cruz do Senhor, do nosso Salvador, e dizer: Senhor, cura-me das minhas enfermidades do corpo e da alma. E no terceiro dia do tríduo eu pedi numa missa, alguns acharam até um pouco estranho talvez, pedindo por uma boa morte, uma boa morte. Na nossa oração do Senhor do Bonfim que vocês receberam, nós rezamos pedindo uma boa morte. É isso que eu falei, a morte é algo que todos nós passaremos um dia. Então, nesse dia, nós queremos ter uma boa morte. Ter uma boa morte significa estar agraciado de poder estar vivendo um estado de graça, de poder estar vivendo um estado de santidade, livre do pecado, livre do pecado. É um passo que nós vamos dando cada dia neste mundo, em peregrino que somos, em busca da santidade e de se livrarmos de todo o pecado. Por isso eu pedia para as pessoas, olhe para a cruz do Senhor do Bonfim, fite os olhos na cruz do Senhor do Bonfim e diga: Senhor do Bonfim, permita que eu possa ter uma boa morte, permita que eu possa alcançar diante da vossa graça o vosso amor, que eu possa estar irradiado pela tua presença. E hoje nós olhamos para o Senhor do Bonfim e pedimos a Ele, Senhor do Bonfim, que possa me ajudar a cada vez mais dar passos
neste caminho de santidade, neste caminho de santidade. Então, nós temos o próprio Deus que vem ao nosso encontro, pelas suas chagas, pelo seu sangue derramado na cruz, Ele nos salvou, Ele nos libertou de toda a ação do pecado. Continuamos inclinados para o mal, mas diante da presença do Senhor, nós vencemos o mal. Diante da presença do Senhor, ficamos iluminados, ficamos irradiados, ficamos transfigurados, e a ação das trevas não tem poder. Hoje também, neste dia, nesta hora, mais ou menos 10h15, há 5 anos atrás, eu estava já sendo ordenado sacerdote. A minha missa começou às 9 horas da manhã, é cheio de rituais, vocês sabem, então por volta de 10 horas, 10h15, eu já deveria estar sendo ordenado padre, com esta casula, sendo revestido de um grau muito grande. Então hoje é um dia de celebrar também o dom da minha vocação. Vocação essa que vem a partir da própria experiência do Senhor. Ou seja, eu não sou nada diante do Senhor, Ele é tudo diante de mim. Se eu posso exercer o meu ministério como sacerdote, é graças a Ele que me chamou e me escolheu para estar junto ao povo de Deus. Então hoje eu estou celebrando, aqui eu tenho um livro de missa. Esse livro, nós da congregação temos um costume, nosso superior geral nos entrega, no dia da nossa ordenação sacerdotal de padre, ele entrega para nós um livro como esse, a qual você deve marcar todos os dias a missa que você celebra, aonde você celebra, por quem você celebra aquela missa. E hoje então, neste dia, a qual hoje eu celebro nessa missa da manhã, não por mim, mas por todos os meus paroquianos, porque o padre, quando assume uma paróquia, ele tem uma incumbência de uma missa no final de semana, ele dedicar exclusivamente à intenção dos seus fiéis. É chamado de pro populo. Então hoje eu sempre dedico a missa das 9h30 da manhã pro populo, ou seja, para o povo de Deus que o Senhor me confiou. Então, por isso que o padre reza por todos vocês, uma missa exclusiva por todos os fiéis da paróquia. Então, nessa missa de hoje, eu celebro a minha 2.210 missas. Em 5 anos de padre, eu chego hoje a 2.210 missas nessa missa da manhã. E é muito interessante porque o livro traz tudo, né? Então, a gente consegue rever coisas até muito, por exemplo, se eu for ver onde eu celebrei a minha missa de 1432, que foi no dia 28 de novembro de 2018. Eu celebrei por uma intenção particular da Itália e eu estava em São Roque, em Ibaté, é o local que eu estava. Vamos vir mais para trás aqui, sortear uma outra aqui. A missa minha de 640, no dia 27/2 de 2017, eu celebrei para Aparecida Neves. Essa Aparecida Neves participou da minha ordenação sacerdotal. Então eu disse que no dia da minha ordenação sacerdotal, eu fiquei com umas folhas na porta das igrejas e eu disse assim, ó, todo mundo que entrar na minha ordenação, marca o nome naquela folhinha e depois eu vou rezar uma missa por vocês durante a minha vida. Então essa pessoa participou da minha ordenação sacerdotal. Então nesse dia que eu estava em São Judas, em Marília, eu rezei por ela. Então é esta graça de poder, queridos irmãos, hoje celebrar com vocês esta 2.210 missa. O que significa isso, padre? É tantas missas. Olha, significa, Padre André sempre dizia isso, o que é tudo isso se não é para a minha santificação? Eu preciso buscar a minha santidade diante de tudo isso. Então espero que eu tenha alcançado no mínimo um grauzinho a mais de santidade diante de tantas as celebrações que eu tenho celebrado até hoje. Então que o Senhor nos abençoe, o Senhor do Bonfim abençoe a minha vocação, que o Senhor do Bonfim também nos ajude cada vez mais a aproximar-se desta cruz salvadora que, pendente do seu sangue, nos salvou, nos lavou e nos prepara um lugar junto dele no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs,